Esse vídeo não é uma invalidação de opinião alheia. Todo mundo tem o direito de opinar e criticar algo. Não tem problema você querer criticar algo que você não entende perfeitamente ou não sabe sobre todos os detalhes. O problema é sustentar os seus argumentos com conhecimentos incongruentes ou que não façam sentido pro que você tá falando. Eu não tenho nada contra o CB e nem quero quaisquer tipo de hate ou comentário de ódio contra ele. Por favor, esse vídeo é apenas uma crítica ao vídeo que ele fez, não ao CB como pessoa. Favor não me tirar de contexto. Obrigado. Seguinte, hoje vai ser a primeira vez que eu vou fazer um react nesse canal desse vídeo de CB. Eu não sei o pronome dessa pessoa. Como é o pronome dessa pessoa? Eu não sei, deixa eu ver. Eu vou falar me desculpa, eu realmente não sei. Eu não sei se é neutro, se é ele, ela, elo. Enfim, esse vídeo eu vou reagir a esse vídeo do CB, que é sobre FNAF. Deu um burburinho lá no Twitter, a galera falou que, falou bosta, que não sei o que. Eu não sei, eu não vi o vídeo, eu vou ver. E, assim, para começo de conversa, antes de eu sequer começar a ver o vídeo, mesmo não gostando de FNAF, aparentemente, quer dizer, gostando, mas odiando, não sei, o CB tem todo o direito de dar a opinião dele. Eu não sei o pronome, me desculpa. Tem todo o direito de não gostar, de criticar. Eu só tô aqui pra dar os pingos nos is, porque, ao que tudo indica, esse vídeo tem algumas incongruências. Ao que tudo indica. Eu posso só não postar esse vídeo porque não vai dar em nada, porque eu vou ver que não tem o que eu falar. Eu só vou falar o que eu tiver que falar. Vou dar os meus pontos aqui. De novo, eu não tô querendo forçar a minha opinião, tipo assim, se falar, eu não gosto do FNAF porque tem aquele personagem lá, o Beregutego, o Orangotango. Eu vou falar, mas não tem o Beregutego, o Orangotango em FNAF, tá ligado? Esse vídeo não vai ser um react completo, se você quer ver o vídeo na íntegra, vai estar na descrição. Aqui é só pra eu falar, então se você quer ver o vídeo original, você vê o vídeo original. Então vamos nessa, vamos nessa, então vamos. Oi, eu sou o CB e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô a fim de falar sobre Five Nights at Freddy's, mas não dizendo quanto fez parte da minha infância, que é o melhor jogo da minha vida, como muitas vezes eu falo por aqui, e sim comentar com vocês como a franquia inteira do jogo conseguiu decair de forma tão tosca. Sério, o que isso se tornou hoje em dia pra mim é piada. What? Que FNAF virou uma coisa totalmente diferente do que era antigamente, a gente já sabe, mas eu acho que seria legal. Não, assim, FNAF mudou, mas na essência continua o mesmo. Não tem muita coisa diferente. Você pode ver uma diferença na questão da gameplay, da forma como a história tem sido contada, mas no geral, a narrativa ainda continua sendo a mesma, o universo continua sendo o mesmo, as regras continuam sendo as mesmas e, de certa forma, não mudou. Tipo assim, FNAF continua sendo FNAF. Tá FNAF ainda FNAF ainda tá FNAF. Legal, a gente... E também, vamos voltar aqui no Security Breach. Esse jogo, eu odeio esse jogo. Eu ainda tenho que fazer um vídeo falando o quanto eu odeio esse jogo. Porque ele foi o responsável por fazer as pessoas verem FNAF como algo ruim, sem querer, tipo, descredibilizar a opinião dos outros, mas teve muita gente que gostava e deixou de gostar por causa desse jogo e falou, não, agora tá horrível, olha só o que fizeram. Porém, esse jogo saiu todo cagado, todo fudido. Até hoje o jogo é uma bosta, o jogo não é divertido, a história dele é toda picotada, costurada. Eu entendo as pessoas terem mudado de opinião por causa desse jogo, mas ele é só um jogo. FNAF tem muito jogo antes desse aqui. Mas dá pra perceber que o Security Breach potencializou e muito a forma como as pessoas enxergam negativamente a franquia, sendo que os outros jogos ainda estão lá. Ele é um jogo ruim. Apesar de eu ter minhas críticas em relação a alguns outros jogos, tipo o sexto, que a gameplay dele é tosca, ele ainda se salva por causa da história. De resto, ele seria um jogo tosco pra cacete. O que poderia ser o caso do Security Breach. Ele ser um jogo com a gameplay tosca, mas com a história boa. Mas ele é um jogo tosco, com a história tosca, toda costurada, não é divertido, não é legal de ver, não é legal de... Esse jogo não é legal. Simplesmente ele não funciona em nenhum aspecto. Na história, na gameplay, nada. Não funciona. What? Enfim, voltando. Que escondi que eu acho os jogos e os filmes bem ruins. Claro que quando eu assisti o primeiro, eu achei muito foda, né? Porque, tava existindo ali um filme de um jogo que teve por toda a minha vida, né? Toda a minha infância. Mas mesmo achando divertidinho e legal, eu sabia
que era ruim. Já o segundo filme, eu não consegui nem ver o lado positivo das coisas. É só ruim. Não valeu a pena eu ter gastado caro pra porra pra assistir aquilo. E digo mais, o filme Barry e a Banda das Minhocas consegue ser melhor do que o filme de FNAF 2. Eu lembro que quando saiu Secrets of the Mimic... Ó, falando sobre os filmes, opinião. Eu também tenho muitos problemas com os filmes, eu tenho muito problema com o primeiro, muito problema com o segundo, e não tem muito o que falar. Se a pessoa não gosta, pronto, acabou. Se a pessoa gosta, fazer o quê? Tem gente que gosta de beber mijo. Eu comentei que achei o jogo meio bucha, porque ele realmente é meio bucha. Literalmente pegaram a fórmula de Poppy Playtime e aproveitaram que ultimamente tá tendo muito terror com palhaços aí nas mídias pra fazer essa coisa horrorosa que vocês estão vendo. Pequeno parêntese que eu vou abrir durante o vídeo é pra poder falar sobre Secret of the Mimic, que é uma suposta cópia de Poppy Playtime que FNAF aproveitou o suposto hype de palhaços. Primeiro, Poppy Playtime se baseia inteiramente em perseguições, o que não é o caso de Secret of the Mimic, já que durante o jogo você precisa lidar com a ameaça do mímico podendo aparecer em qualquer lugar. E é algo bem feito, tá? Porque ele pode te pegar de surpresa mesmo sendo a quarta vez que você tá jogando o jogo. Experiência própria. Existem sim as perseguições durante o jogo e a maioria delas é meio forçada mesmo, porém elas não representam nem 5% do jogo. E sobre os palhaços no hype, primeiro que não é a primeira e nem a segunda vez que tem palhaços ou animatrônicos tematizados como personagens de circo em FNAF. E eu nem sei o que ele quis dizer com hype de palhaços, mas se você reparar na Jack, por exemplo, que tá supostamente surfando no hype de palhaços, ela tem semelhanças com a Puppet. Será que a Jack só tá lá por causa do suposto hype de palhaços ou o jogo quer contar algo? Mais uma vez, ao invés de deixarem a lore principal do jogo em paz, em Secrets of the Mimic, eles tiraram mais leite de pedra, inventando mais história, foda-se pra lore, só pra lucrarem com mais um jogo que nem faz sentido. Não faz o mínimo de sentido ter FNAF no título desse jogo. Como não? Primeiro que FNAF não é o nome da franquia, tá ligado? Ai, não tem 5 noites, não tem o Fred, então não é Five Nights at Freddy's. Se você usar esse argumento tão à força assim, o primeiro jogo tem 7, então o nome do jogo já tá errado se eu vou usar essa lógica. Tem as 5 noites principais, sim, tem o Fred, sim. Agora, outros jogos adiante. O FNAF 3, ele também não tem 5 noites, ele tem mais de 5 noites, acho que ele tem 7, eu não tenho certeza. O FNAF 3 eu não fiz as noites extras, eu só joguei o jogo principal mesmo. E ele é focado no Springtrap. Tem o Fred? Tem, ele aparece. Da mesma forma que no Secret of the Mimic, o Fred também aparece, é mencionado o Fred. Só que esse jogo não gira em torno do Fred, esse jogo gira em torno do Mímico, que tá literalmente, assim como eu tô vendo nesse momento aqui no vídeo, o que tá maior aqui, o Fred ou o Mimic? É como se FNAF fosse a mesma coisa que você fazer alguma coisa da Marvel. Você vai fazer um filme sobre o Homem-Aranha. Mas cadê o Marvel? Quem que é o Senhor Marvel? É no universo da Marvel. Da mesma forma que esse jogo é no universo de Five Nights. Agora, o FNAF Secret of the Mimic ia lançar só Secret of the Mimic, não vai deixar o nome da marca. FNAF é uma marca, cara. É a mesma coisa com Resident Evil. O 7 e o 8 não são tão focados assim na história principal igual os outros eram, nos personagens que você já conhecia, na Umbrella. Tem a Umbrella ali, tem as referências aos outros jogos, o porquê aquele jogo aconteceu e por que ele tem a ver e por que ele existe. Mas por isso tem que chamar as aventuras do cara que foi lá na casa do caralho por causa da esposa dele que sumiu. Ou então as aventuras do pai que foi salvar a filha e a mulher. Não, é Resident Evil, tá no universo. Não vai poder chamar Resident Evil só porque não tá nos mesmos padrões que antes estavam, sendo que é o nome de uma marca praticamente. Eu entendo você jogar um jogo e falar, nossa, essa sequência tá tão ruim que nem deveria ser chamado de como os outros eram, porque os outros eram muito bons. Esse aqui é horrível. As únicas coisas boas que eu sinto que tem nesse jogo são só as músicas. E é isso, são só as músicas. Brincadeira, os gráficos são sim bem bonitos, tá? Mas vamos combinar que FNAF conseguia se garantir muito bem sem gráficos fora do comum. O forte de FNAF não é isso. Nunca foi, nunca será. Isso é perfeitamente, porque... não, tá mais do que certo. Gráfico não é nada, não. Você pode ter o jogo mais low poly, cagado do mundo e morrer de medo. Por exemplo, os da Puppet Combo. Não tem um gráfico tipo assim, porra, Ray Tracing, 4K. É algo estilizado, tem que ser bonito. Mas não HD, tá ligado? Não super realista. Tem que ser bonito. Tem realista que é feio. Tem jogo que é realista que é feio. Mas tem jogo que é simples, que é low poly, que é
pixel art que é bonito pra caralho, é simples. Não simples na questão de, tipo assim, não tô desmerecendo quem faz, falando, não, é fácil fazer essa porra aí, até eu. É artístico. Os jogos estilizados são tão bonitos quanto os realistas. Ideal no estilo 3D. Ele fazia tudo sozinho, então eram fazia projetos filmes bem também. indies. E só um adendo que ele também já fez alguns filmes cristãos e até fazer mais jogos pra eles, apenas por diversão mesmo. Pontuou que colocaria no lugar dele alguma pessoa de confiança, mas que ele não iria assumir completamente. Ele ainda estaria ali, supervisionando as coisas da franquia, só não iria mais fazer os jogos. Ele terminou o texto dizendo que teve uma carreira abençoada, que conheceu pessoas maravilhosas e agradeceu a todo o público. Com certeza já era um bagulho que o Scott Cawthon queria fazer há muito tempo, mas aparentemente o motivo dele ter saído nesse momento da vida dele foi por conta de uma parada bem paia que aconteceu com ele na internet, que foi a galera descobrir o lado político do cara. Eu não vou me adentrar muito nessa parte, porque o foco desse vídeo não é política, mas resumidamente o Faydon não gostou, que ele apoiava um X lado político e tentaram cancelar ele por isso. Do nada, o cara começou a levar muito hate, muitos ataques pessoais, gente querendo boicotar a franquia, o povo ameaçando ele, a família dele. E o Scott Cawthon, que já era muito na dele, ficou com mais vontade ainda de ficar longe de tudo depois dessa parada. Ele já tava muito cansado de FNAF há um bom tempo, mas meio que isso aí serviu de gatilho pra ele, sabe? Um gatilho final. Hoje em dia são outras pessoas que desenvolvem os jogos de FNAF. O último jogo do Scott Cawthon foi o Script Breach, que saiu em 2021. Então os jogos que lançaram a partir desse estão nas mãos de outras pessoas. Não! Isso é mentira! Ele se afastou sim, mas ele não saiu do cargo de escrever a história. Ele não é o programador mais por trás dos jogos, e antes mesmo dele fazer essa publicação, ele já tinha feito um jogo com a Steelwool, que é o Help Wanted, tava fazendo Security Breach, mas ele ainda é a pessoa por trás dos jogos. A história é ele que escreve. Ele tá nos créditos do FNAF Secret of the Mimic, por exemplo, como o roteirista, o cara, eu não sei qual é o nome correto, mas foi ele que escreveu a história do jogo. Ele ainda escreve. Os livros ainda são escritos por ele, os que saíram, no caso, eu acredito que não vá sair mais livros por um bom tempo, graças a Deus. Os jogos são escritos por ele, o universo é criado por ele. Tudo que é novo tá no nome dele ainda. Se você vê o crédito do jogo, tá lá o nome dele, foi ele que escreveu a história. De todos os FNAFs, nenhum FNAF, nenhum filme foi escrito por outra pessoa além dele. Os filmes foram escritos por ele. Ele escreveu aqueles diálogos lá. Infelizmente. Ele tá por trás de tudo ainda. Se você não gostou de algo que saiu, você tem uma pessoa pra reclamar. No quesito história, é ele. Ele escreve a história. Óbvio que os problemas técnicos que alguns jogos têm não são 100% culpa dele. Existe sim uma responsabilidade do lado dele, como ele já falou em entrevistas e tal, que o desenvolvimento do Security Breach foi uma bagunça, ele também não fez a parte dele como ele deveria. Foi uma mutualidade de cagadas. Mas enfim, mentira. Agora eu quero conversar sobre o principal ponto desse vídeo, que é o decaimento de Five Nights at Freddy's de uns tempos pra cá. A partir daqui, eu vou começar a falar coisas que provavelmente vai fazer alguém do Twitter tirar um print do meu vídeo e começar a me xingar porque ele vai achar ruim que tô dando minha opinião no meu próprio canal. Então é isso aí, se preparem para os lacres. Outro parêntese, se você publicou algo na internet, você tá suscetível a críticas. Da mesma forma que eu também estou ao publicar esse vídeo e todos os outros que eu já publiquei. Todo mundo tem o direito de criticar uma opinião ou falar que ela é uma merda. Até porque se as coisas não funcionassem assim... Meu Deus, eu teria medo do que o Monark estaria fazendo agora. Nazismo! Existe uma discussão de muitos anos na internet que é sobre a farm de jogos de FNAF. Muita gente diz por aí que FNAF poderia ter acabado no Pizzeria Simulator ou no máximo em Ultimate Custom Night. Isso porque no Pizzeria Simulator que acontece o fechamento de toda a história principal do jogo, que é quando o Henry monta uma armadilha para ajudar todas as entidades. Não. Assim, me desculpa, mas se você jogou o jogo e ainda fala que ele fechou a história, me desculpa, você jogou com a bunda. Porque ele literalmente abre mais perguntas, ele faz mais perguntas, ele deixa mais coisa em aberto, ele adiciona novos mistérios. Ele não poderia ter sido o jogo final. Não poderia. Ele não fechou. Ele não falou, não, na verdade aconteceu isso aqui, por causa disso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, ele falou, não, certas coisas aconteceram dessa forma, isso aqui tinha isso aqui, e adicionou novos mistérios. Como, por exemplo, um dos maiores mistérios da porra da história do jogo, que até hoje não tem uma solução, tá nesse jogo. O Midnight Motorist. Não tem uma resposta 100% correta pra esse negócio ainda. Até hoje, a história não tinha sido concluída no sexto jogo. Não era como se eles tivessem fechado um círculo completo e começado
começaram a seguir outra linha a partir daquilo. Ou começaram a adicionar coisas naquele círculo que foi fechado. Literalmente não foi fechado esse círculo até hoje. Tudo bem você só gostar de FNAF até o 6º jogo, até Ultimate Custom Night, mas esses jogos não fecharam a história. Você tem todo o direito de achar que FNAF tem jogo até demais, mas FNAF não é uma farm de jogo. Um exemplo perfeito pro que é uma farm de jogo é Garten of Banban. Restantes num único lugar pra incendiar todos eles de uma vez. Então a Baby morre, o Molten Fred morre, o Left morre, mas principalmente o Springtrap finalmente morre. É o final perfeito. Todo mundo ali vai pro caralho e as almas das crianças finalmente descansam em paz. Ou pelo menos era pra ser. Sinceramente, eu concordo com essa galera, tá? A história já tava toda fechadinha e o que saísse depois... Não tava! Mano, não tava. Pega só os 6 jogos, não tem como responder a história, não tem como você montar um início e um fim ali. Tem o fim, na verdade, mas o início e o meio não tem, tá tudo embaralhado. Tem jogo que nem tem data determinada até hoje. Os 6 primeiros jogos não fecharam uma história completa. Potencial pra ser uma bosta. Eu sei que eu já falei antes de Secrets of the Mimic por aqui, mas que me pariu, que jogo imbecil é esse? Eu sei que existem outros jogos bem toscos de FNAF por aí, além desse, ainda na época que o Scott Cawthon criava os jogos, mas é bizarro pra mim como um jogo desses pode existir. É o maior exemplo de retcon forçado que poderia existir nesse mundo, porque eles basicamente inseriram uma história muito foda-se na lore do jogo. Eles sabiam que a história de FNAF já tava fechada, finalizada, e que prolongar mais ainda essa história ia piorar tudo. Não é o Security Breach? Que fizeram o Springtrap voltar como um vírus. Outro bagulho que eu acho muito... Ele não voltou. Não é o William. Não é o Springtrap, é o Mímico. Essa história, esse personagem foi introduzido, ao meu ver, porque não dá pra você bater o martelo igual você tá fazendo o vídeo todo, pra explicar o que aconteceu e como isso aconteceu. Tem muita ponta solta de antigamente que tá sendo fechada agora. Agora tá começando a fechar. Antes não tava nem um pouco, nem de longe, nem de longe. E sim... esse negócio do William ter voltado, isso aconteceu lá no Security Breach, todo mundo achou que ele tinha voltado, eu incluso, mas não, ele não voltou, ele ainda tá morto. O Mimic de alguma forma aprendeu a imitar o William. Agora a gente precisa saber disso também, pra saber como esses dois personagens interagiram um com o outro. A gente ainda não sabe por quê. Isso é um novo mistério que foi aberto, mas que por ele a gente vai descobrir outras coisas que ainda não foram respondidas. A cada vez que ele volta da forma mais sem pé nem cabeça possível, a história do jogo só vai ficando cada vez mais tosca. FNAF começou como um bagulho espiritual, envolvendo almas de crianças indefesas e toda uma tragédia muito pesada com essas criancinhas, pra IA do Springtrap numa pizzaria. Mamãe, CB, esse cara aí não é o Springtrap, na verdade, ele é um Mimic. Foda-se, eu não ligo pra caralho de Mimic, irmão. Esse cara não fazia diferença antes na lore, mas agora tudo é ele, né? Agora tudo tem que ser a porra do Mimic. Como eu falei antes, Security Breach... Não. Literalmente, aqui, você tá errado. Não, eu não ligo que eu tô errado. Eu ainda quero falar que coisa errada, porque eu quero. Continua sendo isso. Continua sendo a tragédia de crianças morrendo. Crianças continuam morrendo, se é isso que você quer. Crianças morrem no Security Breach, crianças morrem no Secret of the Mimic. Ainda tá morrendo criança, cara. Se é isso que você quer, mano, tá tendo criança morrendo ainda. Não é só sobre o Mímico. Da mesma forma que FNAF nunca foi só sobre os espíritos. O Mímico é o antagonista, o William era o antagonista. FNAF Secret of the Mimic não é retcon, simplesmente não é. Ele não muda nenhum fato já estabelecido. Ele não tá se forçando por entre a história, ele tá preenchendo uma lacuna que precisava ser preenchida. Essa é a porra do Mimic. Como eu falei antes, Secret Breach foi o último jogo de FNAF do Scott Cawthon. E eu não foi! Eu não julgo tanto esse jogo porque ele realmente se divertiu com esse projeto. O Scott sempre quis lançar um FNAF em que o jogador pudesse andar de verdade pelo lugar, mas pra isso ele precisava de uma equipe e também de tecnologia suficiente pra lançar algo pesado assim. Foi aí então que em 2019 ele anunciou parceria com a Steel Bull Studios, que é um estúdio independente. Ai, meu Deus, eu vou colocar aí várias vezes, eu vou colocar de novo agora. Ele ainda tá em FNAF, ele ainda trabalha em FNAF, ele escreve os filmes, ele escreve os jogos, ele escreve os livros, caralho. Ele ainda continua escrevendo tudo. Isso é uma pesquisa rápida no Google. Vamos lá. Era só pesquisar, sabe? Eu pesquisei de um jeito todo fodido, mas mesmo assim... Que apesar de eu não ter curtido tanto assim o jogo, eu prefiro não julgar demais porque foi uma realização de um sonho pro Scott Cawthon, querendo ou não. E por ter sido um sonho dele.
Não foi. Esse jogo foi um pesadelo. O tanto de avaliação negativa, como esse jogo se repercutiu negativamente, como esse jogo saiu inacabado, mal feito, todo costurado, remendado. Até hoje se descobre uma coisa nova sobre o desenvolvimento tosco que esse jogo teve. Esse jogo não foi um sonho sendo realizado, não. Esse jogo foi um pesadelo. O jogo acabou sendo lançado com muitos erros, mano. Ele tava muito ansioso pra lançarem logo, então lançaram, mas com um bocado de bug junto, má otimização, vários glitches. Foi assim, uma... Não é ele que... Não, lancem agora! Ele não é o dono da Steam. Ele pede pra eles fazerem. O prazo é entre eles lá. Estão ficando toscas até demais, mas sinceramente, não existe nada mais tosco em FNAF do que os filmes. E sabe um bagulho muito triste sobre esses filmes, mano? É que quem escreveu eles foi o próprio Scott Calton. O Scott... Gente, ele é um cara... Mas ele não tava trabalhando... Ele não tava trabalhando mais. Que porra é essa? Muito simples. Ele não entende de roteiro. Ele tinha algumas limitações até no desenvolvimento dos próprios jogos. Não é à toa que as pessoas criticaram tanto aquele jogo anterior que eu citei pra vocês. Até a história de FNAF não foi ele que criou tudo 100%. Ele literalmente assistia os vídeos de teoria sobre FNAF no YouTube. E com base nessas teorias, ele colocava mais detalhezinhos na lore do jogo para as pessoas... Não! Isso é mentira também, porra! Em nenhum momento o Scott disse isso, em nenhum momento isso foi confirmado, cara. Isso é uma das maiores mentiras. Eu já vi isso até o Gemma Cris falando isso. Não, isso não é verdade. Ele tem a história que ele quer contar. A pessoa posta o vídeo de teoria e ele fala: ah, você tá... Ele já chegou a falar, por exemplo, pro Game Theory. Pro senhor Game Theory, pro Matt Pat, na época que ele ainda tava no Game Theory ativamente e tal. Acertou algumas coisas aí, hein? Ele era muito vago no que ele falava sobre a história, porque ele não dava nada de mão beijada. E em nenhum momento ele falou: não, eu peguei isso aqui, eu fiz por causa dos fãs, tá ligado? Eu mudei, eu não criei a história. Ele criou a história sozinho. Obviamente, pode ter tido alguma coisa que ele vê na internet, ele se inspira. A gente tá sempre copiando alguma coisa, uma ideia, um personagem que a gente viu e a gente tá copiando na nossa mente e recriando aquilo do jeito que a gente quer contar, do jeito que a gente quer fazer, escrever, desenhar. Isso se aplica a qualquer forma da arte. A gente não cria nada sozinho. Mas não é como se o Scott literalmente pegasse esse vídeo de teoria e falasse: não, eu gostei desse vídeo aqui do Matt Pat, viu? Agora é canônico. Porque se fosse assim, o William Afton, por exemplo, seria o Funny Guy, que morre na quinta noite do primeiro jogo. E várias outras coisas que o Matt Pat errou, muita gente errou. O Scott não mudou a história por causa de teoria. Isso é mentira. O Scott quer contar a história de um jeito, ele vai contar. Se as pessoas acertarem ou não, isso pode se influenciar no que ele vai contar no próximo jogo. Porque ele já disse que se as pessoas não descobrirem o que elas deveriam descobrir, ou ele não conseguiu transmitir a mensagem que ele queria transmitir do jeito que ele queria, ele vai e cria algo durante o jogo, adiciona algum detalhe para as pessoas conseguirem captar aquilo que ele queria ter transmitido antes. Mas não é como se ele mudasse algo que ele já iria fazer. Ele só tá deixando mais claro porque as pessoas não entenderam. É literalmente isso. E chegar no ponto que as teorias viraram canônicas. Eu sei que muito... Não existe nenhuma teoria que tá 100% correta. Direito nos filmes, as briguinhas que acontecem no segundo filme entre a Vanessa e o Mike não fazem sentido ou não tem o peso que deveria ter. Tipo, quando a Vanessa ficou puta com o Mike porque ele queria que ela tivesse uma vida mais tranquila e normal, mas por algum motivo ela se ofendeu com isso e saiu com raiva. Infelizmente. Eu entendo você achar tosco, mas nesse momento em específico, o Mike literalmente falou que tava tentando consertar a Vanessa. Eu acho que isso não pega bem em nenhum sentido, sabe? Escrever conflitos não é forte do Scott. E só pra vocês terem uma ideia, que não assistiu, eu vou dar um pouquinho de spoiler. O filme começa mostrando o passado da Charlotte, que é a criancinha que encarna a Puppet. Ela fica com uns papos muito torto de emo, de ai, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, sendo que tem a amiga dela na frente dela, que falta babar os ovos dela, chamando ela pra ficarem juntas. E quando elas se juntam numa mesa cheia de criancinhas, ela ainda fica com uma cara de cu pra depois ficar perguntando por que ninguém gosta dela. Até que ela acaba vendo um cara com a fantasia de animatrônicos. Não, aí você só tá atacando hate numa criança. Coitada. Sequestrando uma criança num local cheio de gente, mas que por algum motivo só ela teve a capacidade.
Isso aí é realmente estranho. De ver aquilo, ela fica bem desesperada e sai pedindo ajuda pras pessoas na pizzaria, dizendo que viu um cara sequestrar uma criança e os adultos ignoram. Ela então vai lá fazer alguma coisa. Não querendo passar pano pra esse início que é um pouco tosco, por causa que todos os adultos ali estão um pouco se fudendo com a segurança de outras crianças, mas ela não falou exatamente que alguém estava sendo sequestrado, ela falou que tinha uma criança em perigo. Só isso. É só uma mudança nem um pouco gritante assim, mas só isso mesmo, sabe? Ela não chegou a falar exatamente o que ela viu. Ela só falou, tem uma criança em perigo, me ajuda. Vai tomar no cu, criança filha da puta! E tem um roteiro muito mais escrito pela metade que o primeiro, e essa diferença a gente já consegue sentir nesses primeiros 7 minutos do filme. Eu te juro que eu poderia citar muito mais problemas em FNAF 2 do que em FNAF 1 se o vídeo fosse só sobre isso. E o pior foi a falta de criatividade. Foi repetido no segundo filme a mesma situação do primeiro, de jovens entrando na pizzaria sendo mortos. Em um momento do filme as crianças aparecem falando que não vão mais aparecer de novo porque, sei lá, vão descansar em paz. Mas em outro, elas aparecem dentro dos animatrônicos salvando toda a pátria, do nada assim. Isso aí eu realmente entendo, mas sobre a questão dos jovens, eram duas situações completamente diferentes. A primeira era o grupo de pessoas que queriam fuder o Mike, porque a tia Jane queria fuder o Mike, então ela pagou esses caras pra poder destruir o lugar onde ele trabalhava, porque ele era segurança e o trabalho dele é manter o lugar seguro. Aí, pipipipopopó. Nesse caso, era um grupo de caçadores de fantasma, eu acho, que foram atrás do lugar porque uma criança morreu lá misteriosamente. São duas situações completamente diferentes. É muito fácil você falar, não, esse aqui são dois grupos de pessoas entrando no lugar e morrendo. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa que você. Então se tem pessoas que publicamente falam por aí de FNAF, sempre aparece mais gente acabando de conhecer sobre os jogos e se interessando. Quinto motivo. Não. Ué, já tá no quinto? Com qualquer coisa é assim, se não tem uma comunidade ainda ativa na internet, seja no YouTube ou em outros sites ou em outros tipos de redes sociais, o negócio vai morrer eventualmente. Comunidade. Deixa eu ver uma coisa aqui. Em 2000, nas costas. Ué, cadê o quarto motivo? Era só Cadê o o quarto YouTube. motivo? Hoje em dia é muito Cadê mais o quarto fácil você motivo? participar da bolha, é muito mais Quero fácil um você quarto. conhecer. Sexto motivo, FNAF se tornou comercial. Mas comercial. Foi comercial desde sempre, né? Porque o jogo não era de graça. Sétimo motivo, é um terror leve. Eu sei, um psicopata matar 5 crianças no ambiente família não é nada leve, mas eu digo mais na forma que é ilustrado o terror dos jogos. Não é muito leve ao ponto de ser a coisa mais saudável do mundo pra uma criança acompanhar, mas também não é pesado ao ponto de uma criança não conseguir dormir à noite com medo do Balloon Boy, por exemplo. E por último, mas não menos importante, Eu não sei. Eu não acho legal pra criança, porque é algo que envolve violência com crianças, né? Violência física e mental também, contra crianças. E não é a coisa mais pesada do mundo, mas não vai deixar a cabeça de uma criança legal, pelo menos até ela crescer, né? Apesar de muita gente consumir desde criança, ou muita criança consumir, não é algo que foi feito pra criança. Tipo assim, nossa, eu vou fazer isso aqui porque as crianças vão adorar. É algo que foi feito, crianças gostaram, ponto. Então, assim, sobre ser leve ou não, é uma discussão bem mais chata. E é uma discussão meio chata e é muito de opinião também, então não tem muito o que se falar. de uma criança não conseguir dormir à noite com medo do Balloon Boy, por exemplo. E por último, mas não menos importante, o oitavo motivo pra FNAF até hoje dar certo não é nada mais e nada menos do que nostalgia. E eu não preciso nem elaborar muito essa parte, né? Bom, acho que eu coloquei na mesa tudo que eu precisava sobre essa franquia maravilhosa. E só pra deixar claro, gente, eu não odeio FNAF, tá? Pelo contrário, independente dos defeitos, eu sempre vou carregar essa coisa no meu coração. Querendo ou não, a lista de motivos que eu citei antes, quase todas se encaixam em mim quando eu conheci FNAF. O que eu queria nesse vídeo não era só meter pau nos jogos ou esculachar o Scott Calton. Eu entendo que ele não imaginou que FNAF iria explodir tanto quando ele lançou o primeiro jogo. O cara no começo foi detonado de críticas e hates porque um joguinho família dele não agradava as pessoas. E hoje em dia pode-se dizer que ele deu uma volta por cima muito louca. Toda vez que você achar que acabou pra você e que você deveria desistir, pense no nosso mano Scott Calton, que nos seus 30 e poucos anos seguiu fazendo o que amava e tudo deu certo no final. É isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Lembrando que eu não quero atrair hate pro CB, ele parece uma pessoa muito tranquila. Tudo de bom pra ele e pra você que viu até aqui. Tamo junto, um beijo e um queijo. Falou!